amigos ligados na rede EBSAT TV. Estamos aqui novamente com notícias do Flamengo, do mais querido do Brasil, que ontem bateu o Vasco nos pênaltis na decisão da Taça Rio e se sagrou campeão com o time reserva. Vamos ver aí como é que foi a análise com alma rubro-negra. E além da bola, o Flamengo ganha a Taça Rio com o coração, como antigamente, né? Aos 48 minutos, o Flamengo empata o jogo e bate o Vasco nos pênaltis. Abel manda recado aos atletas do Flamengo após título, mérito do trabalho de todos. Então, temos também já definido a semifinal do Carioca entre Fla-Flu e Vasco e Bangu. Vamos ver também esta notícia. Flamengo rejeita a oferta do São Paulo por Rodinei. E o César também comenta sobre o último pênalti decisivo em que o jogador do Vasco não quis cumprimentá-lo. Mas vamos aqui com a primeira notícia, né? Sem a força máxima do Fla-Flu e com reservas contra o Vasco, rubro-negro mostra entrega com gols decisivos nos acréscimos. Recuperado, Abel cita o resgate e jovens ganham espaço. Um excelente jogo ontem, pessoal. Analisar técnica ou taticamente o empate com o Vasco, eu acho que seria um pouco para o que aconteceu neste domingo no Maracanã. Mas o que a bola, o Flamengo ganhou a Taça Rio no coração. Assim como a semifinal contra o Fluminense, um gol nos acréscimos foi apoteótico e mudou o cenário da competição. Se o time não teve uma grande atuação, os rubro-negros podem se orgulhar da entrega e determinação de seus jogadores. E haja coração, o próprio Abel exagerou na emoção na reta final da Taça Rio e foi desfalque na final. No Fla-Flu, quando o Flamengo jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos e conseguiu a vitória nos acréscimos, o treinador teve uma arritmia, né, e ficou internado. Né? O Abel citou também o resgate da alma rubro-negra, é o que estava faltando para o Flamengo. Não que a falta de vontade tenha sido um problema do Flamengo nas últimas temporadas, mas sim a dificuldade de vencer em momentos decisivos. Faltava algo a mais. Talvez seja precoce avaliar, afinal, foram 2 jogos da Taça Rio, mas esse elenco começa a mostrar sinais de um grupo vencedor. O tão falado DNA vencedor rubro-negro. O jogo ganhou contornos dramáticos no fim, mas deixou a desejar em vários aspectos. Um jogo morno em que o Flamengo, com o time reserva, não foi brilhante, mas mostrou força para brigar de igual para igual com os times titulares do Vasco. Aliás, o clube abdicou da força máxima nos jogos decisivos da Taça Rio. Peças importantes como Diego, Gabigol e Cuéllar, por exemplo, sequer foram relacionados para os clássicos entre Fluminense e Vasco. Deste domingo é possível tirar pontos positivos, mas também sinais de alerta. O que será que deu certo? Então, o espírito do time, né? O Flamengo nunca desistiu, acreditou e buscou o empate até o fim. Não teve medo de se expor, lançou-se ao ataque e foi premiado. Teve alma, raça e coração. E quanto ao gringo Arrascaeta, não foi a melhor atuação de Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Ele teve mais erros do que acertos, mas não se omitiu e decidiu na hora certa. Em um time que teve 8 garotos formados na base, ao longo do jogo, o uruguaio assumiu a responsabilidade e foi premiado com o gol. Está cada vez mais difícil para Abel deixar o camisa 14 no banco. O problema é, quem vai sair nesse time? E quanto à garotada, como é que foi a garotada? Assim como na semifinal contra o Fluminense, o Flamengo não teve medo de lançar a garotada. Ao todo, usou 8 jovens formados no clube durante o jogo. Neste domingo, os 9 atletas do banco de reservas eram garotos. E se no Fla-Flu Lucas Silva sofreu o pênalti, que resultou no gol da vitória contra o Vasco, foi a vez de Bill.
estreante da noite, quem deu a assistência para Arrascaeta. Além dele, Vinícius foi outro a debutar no Clássico. E quanto à dupla de zaga e César, Tuller teve uma atuação impecável, seguro atrás, colaborou no ataque com arrancadas e quase marcou um gol de cabeça. Capitão, neste domingo, Rodolfo também foi bem. Menção honrosa a César, decisivo nas cobranças de pênalti. E os alertas que nós temos na equipe? A conquista, da forma que foi, deixa alguns problemas em segundo plano, mas o time reserva do Flamengo ainda não se mostra confiável. Se sobrou o coração, faltou entrosamento. Há dificuldades na criação, apesar de jogadores talentosos como Arrascaeta e Vitinho. O camisa 11 foi quem mais levou perigo contra o Vasco, mas os lances surgem geralmente em jogadas individuais. Há pouco diálogo com a bola nos pés entre eles. O Uribe, acho que foi um dos piores jogadores. Foi horrível mesmo, esteve apagado no jogo, né? A saída de bola e a transição para o ataque também destoam. Os jovens Hugo Moura e Ronaldo ainda não conseguem manter o nível dos titulares. Escalado na função de Arão contra o Vasco, Ronaldo tem qualidade no passe, mas não é um volante de infiltração, o que acaba alterando as características do time. Obviamente, o time alternativo dificilmente vai se manter o mesmo padrão do titular, mas foi o próprio Flamengo que aumentou o sarrafo. Se planeja usar a equipe B ao longo da temporada em competições importantes e com um grau de dificuldades maior, ainda há muitos pontos a corrigir, né? É isso aí. Então, as semifinais do Carioca já estão definidos, né? O Fla-Flu será sábado e Vasco enfrenta o Bangu no domingo. 2 partidas serão no Maracanã. Rubro Negro e Cruz Maltino têm a vantagem de jogar pelo empate. Então é o seguinte aí, pessoal. A Federação do Rio anunciou neste domingo a data e os horários da fase semifinal do Carioca. No sábado, dia 6, o Flamengo e Fluminense se enfrentam às 19 horas de Brasília, no Maracanã. No domingo, dia 7, às 16 horas, o Vasco encara o Bangu no mesmo estádio. Então, por terem sido campeões da Taça Rio e da Taça Guanabara, respectivamente, Flamengo e Vasco têm a vantagem do empate. A semifinal será jogada só em um jogo único. A final terá 2 jogos. Eles estão marcados para os dias 14 e 21 de abril. Vamos ver aqui também aquele episódio do pênalti decisivo. Ele não quis me cumprimentar e a gente ganhou, diz o arqueiro César. Então, Flamengo e Vasco se enfrentaram, né? E no tempo normal acabou 1-1, né? Porém, nos pênaltis, o rubro-negro conseguiu superar o rival, né? E teve um fato que chamou a atenção, né? O fato de o zagueiro Wehrle ter se recusado a apertar a mão do goleiro César. Ao fim da partida, o arqueiro explicou o que aconteceu. Em sua declaração, o camisa 37 do Flamengo garantiu que não houve maldade ou segunda intenção em sua atitude, mas não deixou de dar uma leve zoada, por conta da atitude do adversário. Na verdade, eu ia apertar a mão dele. Sempre faço isso, um cumprimento normal. Mas, enfim, ele não quis me cumprimentar e a gente ganhou, disse ele. O pênalti cobrado por Wehrle se perdeu por cima da meta defendida por César e, àquela altura, garantiu o triunfo rubro-negro. Antes dele, Rossi também já havia batido para fora e Thiago Reis foi parado pelo goleiro do Fla. Do lado Cruz Maltino, apenas Danilo Barcelos marcou. Pelo Flamengo, Vitinho, Arrascaeta e Uribe guardaram. E Rodinei teve sua cobrança defendida por Fernando Miguel. Temos também aqui Abel, né? O Abel manda recado aos atletas do Flamengo após título. Mérito do trabalho de todos. O treinador usou as redes sociais para dar os parabéns ao grupo que entrou em campo diante do Vasco. Por conta do procedimento e a cirurgia para evitar mais arritmias, Abel viu
a final da Taça Rio de casa. Impedido de ir ao Maracanã por recomendação médica, o comandante usou as redes sociais para se comunicar, né? Pelo perfil oficial no Instagram, ele escreveu a seguinte mensagem: mérito do trabalho de todos. Parabéns, rapaziada. O Flamengo venceu nos pênaltis por 3-1 após o empate em 1-1 no tempo normal, arrancando graças ao gol de Arrascaeta no fim. Na quarta-feira, o Flamengo encara o Peñarol pela terceira rodada da Copa Libertadores e o técnico Abel Braga estará de volta na beira do campo. E o Flamengo rejeita a oferta do São Paulo por Rodinei. O Flamengo não aceitou a proposta do São Paulo para ficar com Rodinei, nem por empréstimo, nem em definitivo. Pedido por Cuca, o lateral só será liberado pelo rubro-negro para qualquer clube a partir de julho, quando o Rafinha do Bayern de Munique já estiver inscrito e à disposição de Abel Braga. Não podemos liberar o Rodinei agora, porque só teríamos o Pará até julho. Se acontece alguma coisa com ele, quem escalaremos? Por exemplo, na Libertadores. Indaga um membro da comissão técnica rubro-negra. Clebinho é outro lateral direito inscrito no torneio, mas o garoto de 20 anos é considerado pouco experiente. O São Paulo ainda não definiu se vai ou não esperar por Rodinei até o 7º mês do ano. É bom lembrar que as competições no país vão ficar paradas de 14 de junho a 7 de julho, por causa da Copa América. A busca por um lateral é tratada como prioritária no tricolor, principalmente depois das chegadas de Alexandre Pato e Tietê. É possível que o São Paulo feche com outro reforço para a posição, antes de Rodinei estar à disposição, dependendo das alternativas do mercado. O Rodinei tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022, mas virou reserva de Pará. Neste ano ainda queimou seu filme com a torcida depois de um gol incrível desperdiçado diante do Vasco. Minutos depois, o rival ainda marcou o gol de empate, em jogo válido pela fase de grupos da Taça Rio. É isso aí, galera. Estamos indo nessa aí. Eu quero agradecer a todos aí, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um forte abraço a todos.